Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas transmissões online da celebração da Aliança Bíblica do Bairro Pio Décimo. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer muito a todas as pessoas que de alguma forma ajudaram, contribuíram ou até mesmo consumiram, né, os alimentos do Drive-Thru da Ação Social. É bem legal ver como todo o pessoal se envolveu, se engajou e serviu dessa maneira, né? Então, como igreja, como comunidade, a gente é muito grato por tudo isso e por ver esse movimento que Deus promove no nosso meio através dessas coisas. Eu gostaria de compartilhar um salmo com vocês nessa noite, para a gente estar começando a nossa celebração, salmo de número 28, né? Um salmo escrito por Davi e que logo no início ali ele vai estar falando sobre como ele clama e depende de Deus em qualquer situação, né, por quaisquer que sejam a dificuldade que ele esteja passando, mas eu gostaria de focar mais nos versos 7 e 8, onde ele vai dizer o seguinte, ó, Salmo 28, versos 7 e 8. O texto fala o seguinte: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. É muito bacana ver que, por mais que muito tempo tenha passado, né, o sentimento, o saber que a gente tem em relação a Deus continua sendo o mesmo, né? A gente sabe que é graças a Deus que a gente pode sim se sentir cuidado e se sentir protegido como cristão, e é graças a Deus que a gente pode estar seguro, independente de qual seja a circunstância pelo qual a cidade, o estado, o país tem passado em dias como hoje, né? Então, é bom sempre lembrarmos como comunidade que no momento desse, como de celebração, que a gente está aqui reunido, virtual ou presencialmente, é graças ao Deus a quem a gente conhece e serve. Não é por um motivo fútil ou vazio, mas é por saber que em Cristo a gente tem essa vida que é totalmente guardada no Senhor e ao mesmo tempo transformada e lapidada conforme a vontade dele, né? Então que possamos estar nos conectando a essa verdade desde o início da nossa celebração já, e não só na celebração, mas durante todos os nossos dias, durante as nossas semanas. Gostaria de estar então fazendo uma oração e depois a gente pode dar sequência à nossa celebração. Senhor Jesus, a gente é muito grato por poder olhar para a Tua Palavra e buscar conforto, ao mesmo tempo ter esperança, Senhor, porque a gente sabe que é Tu quem nos guarda, é de Ti que vem o nosso cuidado. Obrigado porque mesmo tão limitados, Senhor, muitas vezes tão frágeis, o Senhor nos guarda de coisas que muitas vezes a gente nem espera ou não sabe como se defender ou o que fazer, Senhor. Obrigado porque a gente pode confiar em Ti, porque Tu não falha e Tu é todo poderoso e perfeito, Pai. E ao mesmo tempo nos ajuda a Te glorificar com tudo que a gente é, Senhor. Como indivíduos, como igreja, que a gente possa ser uma comunidade que expressa, Senhor, o quanto dependemos de Ti, o como somos cuidados por Ti e o como o Senhor é quem sustenta tudo aquilo que a gente é como igreja, Senhor. Abençoa essa celebração e que a gente possa aprender tudo que Tu tens a nos ensinar. É isso que a gente pede e agradece. Em nome de Cristo. Amém. Certo, pessoal? Então agora a gente tem juntos o nosso momento de louvor. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso momento de louvor com a leitura do Salmo 100. Diz assim: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno.
A sua fidelidade permanece por todas as gerações. São tantas as coisas que nós podemos falar sobre o nosso Deus em motivo de louvor. A bondade, a misericórdia, a fidelidade. Que nós possamos nos lembrar de termos uma vida que louva, uma vida que celebra esse Deus que é fiel, que é bondoso, que se importa conosco. E que o nosso louvor possa ser um louvor cheio de alegria. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Deus, pelo teu amor leal que dura para sempre. Que nós possamos desenvolver, Senhor, uma vida de adoração, uma vida de louvor a Ti. E que esse louvor possa ser um louvor cheio de alegria, Deus. Alegria essa que vem somente de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Celebrai com júbilo, Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Agora nós queremos convidar, em especial as crianças, para participarem conosco do momento de louvor infantil. Hoje nós vamos cantar uma música que fala que quando nós encontramos Jesus na palavra dele, ele pode transformar totalmente as nossas vidas. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus encontrou.
louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, tua luz transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Beleza de brasa, diamantes no pó, coração novo Ele me deu. Antes condenador, hoje meu Salvador, eu só quero proclamar. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, tua luz transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. O que aconteceu e como Ele faz transformação, seu poder traz, e todos saibam e salvos sejam. Eu só quero proclamar. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, tua luz transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Bem-aventurada cristã, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurada que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, veremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus,
Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque Tu és o nosso abrigo, o nosso refúgio, Deus, a nossa força, porque em Ti nós podemos colocar a nossa esperança, Deus. Que nós possamos firmar as nossas vidas em Ti, Deus. Possamos a cada dia Te buscar, reconhecer a Tua santidade, ó Deus, Te louvar e que acima de tudo, ó Deus, possamos colocar a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá, boa noite a todos. Então vamos para o nosso momento de estudo. E como eu já falei na semana passada, nós faremos uma sequência de estudos agora, relacionando os assuntos da Reforma Protestante e a influência que eles devem ter sobre a nossa vida, sobre nossas igrejas, para que nós tenhamos uma comunidade saudável. Então, na semana passada, nós fizemos uma análise da situação da igreja brasileira e algumas dicas de como a igreja brasileira poderia se tornar mais saudável, principalmente não ouvindo e não correndo atrás de algumas ideias equivocadas que nós temos. E hoje, então, eu quero continuar com o primeiro tema dos solas da Reforma. Nós chamamos de solas porque em latim sola é o só. E hoje nós vamos falar então em sola Scriptura, traduzindo, óbvio, então, somente a Escritura. Eu acho que esse é o primeiro passo saudável para qualquer comunidade, porque a Escritura, ela é para nós extremamente valiosa. A gente muitas vezes tem o acesso à Bíblia hoje muito facilitado. Nós temos a Bíblia impressa, nós temos a Bíblia nos nossos aplicativos de celulares, nós temos as Bíblias no tablet, nós temos Bíblia que você pode procurar no Google e vai aparecer lá, e você pode ler o texto bíblico. Você tem a Bíblia falada, você não precisa nem ler, você pode apenas escutar a Bíblia. Nós temos a Bíblia em braille, nós temos a Bíblia traduzida em praticamente todas as línguas do mundo. O que falta são algumas línguas tribais nos extremos da África, no interior do Brasil, em algumas línguas tupis e tudo mais. Mas hoje nós temos um acesso enorme à Bíblia e à Escritura. Mas ainda assim, nós precisamos lembrar que somente a Escritura é um valor que nós devemos ter com muito apreço. Primeiro porque a palavra de Deus, ela significa aquilo que Deus comunica a nós. É interessante como lá em Gênesis, tudo que nós temos sobre o início da criação é disse Deus, ou Deus disse. E aí tudo começa a existir. Então a palavra de Deus em si, ela é poderosa. Mas a Bíblia, ela é essa palavra poderosa de Deus, só que ela é nos entregue de uma forma bem diferente. Para você ter uma ideia, nós falarmos que temos a Bíblia como palavra de Deus, significa que Deus se comunica com o ser humano através da linguagem humana. Isso já é por si só uma limitação, porque mesmo que nós tenhamos um idioma extremamente rico como o português, nós ainda assim, palavras não são suficientes para descrever quem Deus é. Muitas vezes, quando nós vamos visitar algum local bonito, alguma coisa assim, nós muitas vezes voltamos e dizemos para a pessoa, você precisa ir lá para ver. Ou seja, palavras, elas são limitadas e elas são insuficientes. Então, dizer que Deus entregou a sua palavra a nós significa que Deus, de certa forma, ele teve que reduzir a si mesmo para caber em palavras faladas e compreendidas por nós seres humanos. O Deus infinito, ele se torna plenamente conhecível por meio das palavras. Então, mesmo que a Bíblia seja riquíssima, e ela ainda assim, ela é uma limitação que Deus deu, e a limitação não é de Deus, não é que Deus se limitou a se revelar, mas Deus precisou limitar a si mesmo para caber nessas palavras. Então, ao mesmo tempo, ele teve que fazer possível ao homem compreender quem ele é,
qual é a missão do homem e como o homem pode fazer, ou o que o homem pode fazer para desenvolver um relacionamento com ele. É por isso que a Bíblia, para nós, ela é extremamente importante. Para nós cristãos, ela deve ser aquilo que nós mais gastamos tempo para estudar, ler e compreender, porque é por meio da Bíblia e por nenhum outro meio que nós temos um relacionamento saudável com Deus. E eu quero começar, então, o primeiro texto de hoje em segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, melhor dizendo, né? Então, segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, nós temos uma descrição extremamente rica sobre o que é a palavra para Paulo, que estava instruindo o seu discípulo Timóteo. E aí, então, ele chega nesse momento da sua carta dizendo assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa mensagem é extremamente importante, porque algumas coisas que nós vamos destacar aqui é que Paulo fala toda a Escritura. É claro que Paulo, quando está falando isso para Timóteo, Paulo tem em mente o Antigo Testamento. Nós temos que lembrar que o Novo Testamento, ele ainda está sendo elaborado, por isso que nós estamos aqui com a segunda carta de Timóteo. Algumas das epístolas, por exemplo, as joaninas, a carta de Hebreus, Apocalipse, essas cartas ainda nem foram escritas quando Paulo está escrevendo isso aqui. Então, Paulo tem o Antigo Testamento em mente e ele fala para Timóteo toda a Escritura. E eu quero me apegar a essa palavra toda, porque Paulo está dizendo para Timóteo que não basta saber apenas um pedaço, algumas porções. Porque quando nós vamos ler um livro, quando nós vamos ouvir ou assistir uma série, nós, para compreender o todo, precisamos ver todos os capítulos. Muitas vezes, se você olhar o primeiro capítulo de uma série e você disser, eu já sei, já entendi toda a trama, e você for para o último capítulo, talvez você vai dizer, nossa, mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Então não basta nós lermos partes da Bíblia. Isso é insuficiente. Por isso que a minha referência aqui ao que Paulo está dizendo é quando ele fala para Timóteo toda a Escritura. Nós cristãos precisamos conhecer toda a Escritura. Não apenas uma parte, não apenas um pedaço, não uma boa porção. Porque Paulo manda Timóteo compreender que toda a Escritura. E outra parte interessante é que toda a Escritura é inspirada. Essa palavra inspirada, talvez a gente tenha alguma ideia assim, por exemplo, no ramo das artes. Quando alguém vai pintar um quadro, ele tem uma musa inspiradora. Ou quando ele vai escrever um poema, ele vai ter uma inspiração. Essa palavra traduzida por inspiração no nosso idioma português, em grego, no original, é theopneutos, que significa soprado por Deus. A Bíblia, Paulo está falando para Timóteo, toda a Escritura é soprada por Deus. Essa palavra só acontece uma vez em todo o Novo Testamento. E é exatamente nesse texto. Você não vai encontrar theopneutos em outra parte do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, claro que era a palavra hebraica, mas depois foi traduzida na Septuaginta para o grego, aparecem 3 momentos importantes. Então aqui está o valor da Bíblia para nós. O que valoriza a Bíblia? O fato de ela ser soprada por Deus. Porque Deus, ele soprou 3 vezes no Antigo Testamento. A primeira delas é quando ele termina de criar o homem por meio do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Então Deus, ao soprar no homem, torna ele uma alma vivente, torna ele um ser vivente. Então o sopro de Deus vivificou Adão. Mas mais do que isso,
No livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, nós temos Eliú tendo uma conversa com Jó, e Eliú fala que Deus soprou e deu vida a toda a sua criação. O sopro de Deus é o que trouxe tudo à existência. E a terceira vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento, Salmo 33, versículo 6, onde fala que tudo foi criado pelo sopro de Deus. Agora imagina que Paulo conhece todo o Antigo Testamento. Paulo sabe que se repete 3 vezes essa palavra no Antigo Testamento. Paulo sabe que Timóteo conhece o Antigo Testamento. Então agora, com todo esse significado de Deus soprou em Adão, Deus trouxe tudo à existência pelo seu sopro, Paulo fala para Timóteo que toda a palavra, toda a escritura é soprada por Deus. Ou seja, na palavra de Deus, que é a Bíblia, nós temos tudo o que necessitamos para a nossa vida espiritual. É por meio dela que Deus se revela. Deus não se revela em eventos estranhos, em coisas malucas, como muitas vezes nós aqui estamos esperando acontecer. Ou mesmo quando algumas igrejas promovem algum tipo de culto aonde Deus agora vai aparecer. Deus aparece por meio da sua palavra, porque é por meio da sua palavra que ele gera vida espiritual. Então tudo o que precisamos para conseguirmos desenvolver um relacionamento com Deus é revelado na sua palavra. É por isso que para nós cristãos a palavra de Deus ela é extremamente importante. A nossa vida espiritual está plenamente evidente na Bíblia. E o resultado é o versículo 17 de João 3,16. Porque ela é toda a escritura soprada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Ou seja, quando eu vou falar da Bíblia, eu não levo a minha opinião, eu levo o que o texto diz, e esse texto é útil para ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. E por fim, qual é o objetivo todo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, quando ela fala de boa obra, ela não está falando de obras sociais. Ela está falando de todo tipo de ação que eu e você vamos fazer em nome de Deus. Isso pode ser desde a transformação do meu coração, desde a transformação dos meus valores, até mesmo ajudar uma pessoa faminta. Tudo que é feito por meio da ação do Espírito Santo é uma boa obra. E a Bíblia fala agora, então, Paulo está nos dizendo que toda a Escritura, ela é soprada por Deus, ou seja, ela tem vida em si, para trazer em nós uma vida espiritual. Ela é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. E o objetivo dela é que todo homem seja preparado plenamente para toda boa obra. Aqui está o porquê, para nós cristãos, a Bíblia é extremamente importante. Aqui também está o porquê, de todos os livros do mundo, esse aqui é o livro que nós mais precisamos ter como evidência, referência e conhecê-lo. É extremamente importante que nós cristãos conheçamos a Bíblia de uma forma tão profunda, para que ela possa comunicar a vida de Deus em nosso coração. Então a maturidade cristã, ela não se mede pelo tempo que nós passamos sentados no banco da igreja. A vida cristã, ela não se mede pela quantidade de retiros espirituais pelos quais nós já fomos. A vida cristã, ela não se mede pelo tanto de módulos de cursos de teologia que já fizemos. A vida cristã, ela é medida pelo tempo que gastamos lendo e deixando a Bíblia ler no nosso coração. Isso traz maturidade. E eu lembro de pessoas das quais eu considero muito, mas muito maduras. E eu vou dizer para você que talvez entre as 10 pessoas que eu considero influência para a minha vida, as 10 pessoas que eu considero extremamente sábias e tementes a Deus, eu acho que 60% a 65% delas não têm formação teológica, mas têm conhecimento bíblico.
Então a Bíblia gera um crescimento espiritual. Eu não estou dizendo, então agora todo mundo vai largar, ninguém precisa fazer seminário, nem retiro, né? Eu não disse isso. Mas eu disse que o que nós gastamos lendo a Bíblia vai sim influenciar a nossa maturidade espiritual. Essa tem que ser o livro, esse tem que ser o livro que mais nós vamos estudar, ler, para que ele também possa nos estudar e também possa ler no nosso coração. Para exemplificar tudo isso que eu falei até agora, eu quero usar um texto. Esse texto está no Evangelho de Mateus. E eu quero dar o devido crédito. Quem me ajudou a pensar dirigido para esse texto foi o meu amigo Rodrigo de Bastiani, vulgo Fofo. Nós estávamos conversando sobre os solas e ele disse assim, cara, sabe um texto legal para só escritura? Ele falou, a tentação de Jesus. E realmente eu fui até o texto, eu reli o texto, eu reestudei o texto, eu estabeleci algumas coisas importantes no texto e eu acho que ele sim pode nos ensinar e exemplificar o que Paulo quer dizer a Timóteo. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora, volte alguns livros e vá até o primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Então você acompanha aí. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui, para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Esse episódio você já deve ter ouvido falar, é um dos episódios mais famosos, ele marca o início do ministério terreno de Jesus. Logo após o seu batismo, Jesus vai ter um tempo no deserto, um tempo de tentação, um tempo em que ele vai ser fustigado por Satanás para que caia, para que perca o poder do seu ministério. O mais interessante nesse texto é que Jesus, ele tem poder para eliminar Satanás com um simples estalar de dedos. Parou para pensar nisso? Jesus mostrou durante todo o seu ministério que ele tinha poder sobre as coisas celestiais e espirituais, sobre os demônios ele expulsava e eles iam embora. Sobre as coisas da natureza, Jesus parava tempestades. Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, não só Lázaro, mas, Isso mostra que Jesus tinha poder suficiente para, naquele momento, ao estalar os dedos, Satanás deixar de existir. A pergunta que fica, talvez, é por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não destruiu Satanás naquele momento? Porque eu acho que Jesus tem uma grande lição a nos ensinar. Porque Jesus sabia que o ministério dele terreno demoraria pouco tempo. Ele seria morto na cruz, e uma vez morto na cruz, ele iria de volta para o Pai. Mas ele teria que deixar pessoas capazes de enfrentar as ciladas do diabo. Quando Jesus fosse levado ao céu, o diabo continuaria aqui e agora faria uma investida enorme a pessoas limitadas como eu e você, que não temos o poder de eliminar Satanás com o estalar dos dedos. E a pergunta que fica é, mas e como é que nós vamos enfrentar então Satanás?
E Jesus usou 3 vezes a palavra está escrito. Jesus usa no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 10. Jesus aqui nesse momento preferiu usar o poder da Escritura. E o poder da Escritura não é que Jesus falava um mantra e de repente caiu um raio na cabeça de Satanás. O mais interessante é que Jesus disse que o que estava escrito era uma convicção do seu coração e toda a ação de Cristo era uma obediência a essa palavra. Eis o poder da Bíblia para nós. Quando a Bíblia se torna uma convicção em nossa mente, ela se torna uma poderosa arma contra todo tipo de cilada que pode acometer a nossa vida, mesmo as bem armadas por Satanás, que é tão astuto, mas tão astuto, que o próprio tentou usar a Escritura contra Cristo. Porque no versículo 6 ele fala ali, te joga daqui, tu não é o Filho de Deus, porque eu sei que está escrito, né? E ele como bom ardiloso que é, ele disse, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás aqui está citando um salmo, Salmo 91 para Jesus. E interessante que Jesus usa a Escritura para corrigir um erro de interpretação do próprio Satanás ao usar a Escritura. O Salmo não está equivocado, o Salmo está certo. Mas a interpretação que Satanás faz do Salmo torna isso um equívoco. E Jesus usa a palavra para corrigir. Esse é o grande problema de hoje, nós irmos atrás de todas as pessoas que dizem, às vezes, usar a Escritura para alguma coisa. E eu vou dizer para você, se a Escritura não é a nossa arma e a nossa convicção, às vezes seremos enganados com pessoas mal intencionadas que até vão usar a Bíblia para enganar muita gente, como Satanás fez aqui. Então a Bíblia é a convicção que Jesus usa. A Bíblia é a nossa maior arma contra todo tipo de cilada que o inimigo arma para nós. Então eu vejo também um equívoco em igrejas por aí procurando poder em óleos ungidos, em coisas que foram empoderadas, então usa isso, usa aquilo, e as pessoas procurando esse tipo de poder, enquanto na verdade, todo o poder que nós temos está na Bíblia. É claro que é difícil. E muitas vezes é muito mais fácil nós entregarmos para pessoas a autoridade daquilo que nós vamos precisar fazer para nos livrarmos e termos uma boa vida. Mas para nós cristãos não é assim. Nós temos que ir até as Escrituras. Para que a Aliança Bíblica do Bairro Pio X seja uma igreja saudável, não basta o Edgar, o Fofo ou os presbíteros saberem a Bíblia de cor. Porque isso não traz ou não trata a igreja a uma maturidade. É claro que o Fofo, Edgar e os presbíteros têm que saber a Bíblia, mas qualquer um de nós, digo mais, até mesmo nossas crianças, precisam conhecer a história bíblica, precisam saber interpretar a Bíblia de uma forma coerente, para que elas possam desenvolver um relacionamento com esse Deus que já está preocupado com elas. Todos nós precisamos aprender cada vez mais da Bíblia. Só para a gente ter uma ideia, eu olhei outros textos em que a palavra de Deus foi extremamente importante para algumas pessoas. E o livro de Josué, no capítulo 1, Deus tirou Moisés da liderança do povo de Israel. Deus tinha agora uma nova fase para o povo de Israel. E qual que era essa fase? Entrar e conquistar a terra prometida. Acabou o tempo de marcha no deserto, acabou o tempo de Egito. E aí então Deus tira Moisés da nação e vai colocar um novo líder. Quem é esse novo líder? Josué. E Josué estava bastante temeroso. E o mais importante é que Deus, no capítulo 1, fala para Josué 3 vezes, seja forte e corajoso, mas ao mesmo tempo Deus fala, seja forte e corajoso e sempre tenha aquilo que Moisés deixou para vocês, o livro da lei, em alta conta.
não deixe de meditar nas palavras do livro da lei dia e de noite, e não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, tudo o que Josué precisava para ser o grande governante da nação, que ocuparia o lugar de uma figura importante como Moisés, era olhar para a Escritura. Nós temos um outro capítulo interessante. Houve o cativeiro babilônico e o fim dele. Então a Babilônia tomou Israel e depois o Império Persa dominou sobre a Babilônia. Se você não sabe o que eu estou falando, vá na playlist do nosso canal do YouTube e procure 15 minutos com a Bíblia. Nós temos lá a história bíblica do Antigo e Novo Testamento já explicada. Mas havia um homem chamado Esdras que morava em Suzã e ele era descendente de judeus do cativeiro. E ele queria voltar para restaurar a população de Israel e o relacionamento dela com Deus. E se você ler o livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 8 a 10, mas eu gosto do capítulo 10, que diz que para restaurar o povo, Esdras havia decidido se dedicar a estudar a palavra de Deus, aplicá-la e ensiná-la. Eu gosto dessa dinâmica. Esdras primeiro se dispôs a estudar a palavra de Deus. Depois de estudar, Esdras se motivou a aplicar o que nela está escrito. E só então Esdras sentiu-se capaz de ensinar a palavra de Deus. Isso é uma boa dica para nós. Vamos estudar, vamos aplicar e quem sabe vamos ensinar. Às vezes parece que nós cristãos queremos fazer o contrário. Nós lemos mínima coisa da palavra, mas já queremos ensinar o outro sem ter aplicado em nossa vida e sem entender o texto todo. Esdras nos dá uma boa dica de como nós podemos aprender, aplicar e ensinar. Por fim, mais um texto que eu acho, para mim, um texto dos mais bonitos de todos, o Salmo 119. Ele é toda uma construção de 8 versos poéticos. A cada 8 versos começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Começando, então, com Aleph, depois 8 com Bet, 8 com Gimel. Em português nós perdemos essa beleza porque as palavras nem sempre podem ser traduzidas pela primeira letra. Mas o Salmo 119 é uma construção linda, mas o versículo 105 do Salmo 119 diz: Tua palavra, lâmpada para os meus pés e guia para o meu caminho. O salmista então entendeu que a palavra de Deus, no meio das trevas em que o mundo está, são como uma lanterna que apontam o caminho seguro no qual nossos passos devem estar colocados. Então não é só o Novo Testamento que nos mostra que a Bíblia é essencial. Os judeus haviam já por vários momentos de sua história compreendido e ouvido do próprio Deus que a palavra dele é extremamente importante para nós. Então, voltando agora, somente a Escritura. Esse é o primeiro alicerce dos reformadores. Eles voltaram porque viram que o cristianismo em que eles estavam vivendo no século XVI estava extremamente desviado daquilo que a Bíblia nos indica, daquilo que a Bíblia pede para que nós façamos. Eles viram que o cristianismo do século XVI estava cheio de um monte de rituais que não tinham base bíblica nenhuma. Mas não só os rituais, mas muitas práticas dos cristãos não tinham sequer qualquer motivação bíblica. E os líderes apenas perpetuavam todo esse ciclo. E aí então esses reformadores vão lá e dizem assim: tem alguma coisa errada, nós precisamos voltar para a verdade da Escritura. E ao voltarmos para essa verdade da Escritura, nós descobrimos como o texto bíblico é rico, como o texto bíblico gera vida em nós. Então o primeiro alicerce para termos uma igreja saudável, somente a Escritura deve ser a base daquilo que eu estudo
e pratico diante de Deus. Claro que eu não vou usar a Escritura para fazer um curso de engenharia na faculdade, mas para ser um bom engenheiro cristão, eu preciso conhecer a Bíblia. É claro que eu não vou usar a Bíblia para aprender o curso de Direito, mas para ser um bom advogado, um bom juiz, cristão, eu preciso saber muito bem a Bíblia. É claro que eu não vou usar a Bíblia para um curso de História, uma licenciatura em História, Geografia, Português, Matemática, seja o que for. Mas para ser um bom professor cristão, eu preciso conhecer a Bíblia. Então a Bíblia ela é essencial para que todos nós possamos compreender quem Deus é, porque é aqui que Deus compactou aquilo que Ele queria revelar a todos nós. Tornou palavra e, como diz Pedro, palavras inspiradas, Deus falou por meio de homens impelidos pelo Espírito Santo. É isso que fala em 2 Pedro. Então nós temos que crer que tudo que a igreja precisa é revelado na palavra de Deus. Algumas perguntas que ficam para nós hoje é: qual a importância que a Bíblia tem sobre a minha opinião? Qual a relevância a Bíblia tem em todas as conversas que eu tenho tido com todas as pessoas que estão ao meu redor? Ou ainda, o que nós temos feito para aprender mais a Bíblia? Ainda mais agora, nesse tempo em que nós estamos todos cansados, nós estamos todos, de certa forma, entediados com toda essa situação do mundo, aonde nós temos buscado refúgio e aonde nós temos gasto o nosso tempo? Porque seria uma boa ideia nós gastarmos um bom tempo tentando aprender mais sobre a palavra de Deus, meditando diretamente nela. Não só recorrendo a pessoas que interpretaram ela e nos ajudam a ver algumas verdades, mas principalmente indo ao texto e aprendendo tudo isso. Então esse é o nosso momento de somente a Escritura, sola Escritura. E nós vamos continuar ainda. Nós temos sola gratia, né, que é somente a graça. Nós temos sola fide, somente a fé. Solo Cristo, somente Cristo. E nós temos, por fim, solo Deo glória, ou seja, glória só a Deus. Então esse é o primeiro dos alicerces, e é o qual nós devemos realmente iniciar a nossa caminhada cristã. A Bíblia é extremamente importante. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu nos deixou a Tua palavra, viva, eficaz. E Tu te limitou a ser compreendido pela minha mente tão limitada. O Deus infinito pode ser compreendido pela minha mente finita. Isso é fruto do Teu amor. Que Tu estejas abençoando agora a nossa vida, a nossa comunidade, e nos dando a convicção de que Tu sejas a Tua palavra em nossas vidas. Que a palavra se torne a ação que nós temos. Que a palavra se torne a meditação que nós procuramos. Que a palavra se torne o poder que nós temos. Porque a Tua palavra é extremamente importante para nós. Em nome de Cristo agradecemos. Amém. Então a todos uma boa noite, um bom domingo. Lembrando que nós estamos com as nossas celebrações presenciais no prédio da Aliança Pio X, às 19 horas. E para fazer parte da nossa celebração presencial, você só precisa mandar uma mensagem de WhatsApp para o Rodrigo, o Fofo, e você manda durante a semana, e na sexta-feira, de noite, ele publica a lista das pessoas que vão fazer parte da nossa celebração. Porque ainda assim estamos com as limitações de número de pessoas e distanciamento. Então nós não podemos ainda colocar todo o nosso pessoal de volta no prédio. Mas qualquer mudança nós vamos avisar. E ainda assim continuaremos com as nossas celebrações online às 19 horas aqui no YouTube. Boa noite a todos.